Olá, graça e paz, Deus seja louvado e agradecido na tua vida. Me permita aqui falar algumas palavras com você e me dê um tempo da sua atenção. A pergunta que eu começo fazendo para você é: o que você tem priorizado na sua vida? Qual tem sido a sua prioridade? Deus, família, igreja, trabalho? Qual é a sua prioridade? Para você, quem deve ser prioridade? É bem verdade que nos nossos dias, muitas pessoas, infelizmente, têm priorizado coisas muito erradas do ponto de vista equivocado. E, infelizmente, isso tem trazido alguns danos, principalmente para a família. Há pessoas que priorizam a igreja de uma forma extraordinária, vivendo basicamente para essa igreja e dela não se desvinculando para nada. Só que se esquece de que a igreja, para ser igreja, ela precisa de uma outra constituição ou de uma outra instituição, que é a família. Não existe igreja sem família. Não existe igreja sem família. O próprio Jesus mesmo, quando chegaram até Jesus, falou assim: Jesus, está aí a sua mãe e seus irmãos. Ele disse: todos esses aqui é a minha família, são os meus irmãos. Então a gente começa a entender o seguinte: em primeiro lugar, nós temos que sempre colocar Deus. É um dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. Então Deus ele está absolutamente sobre todas as coisas. E nós devemos amar a Deus, obedecer a Deus, respeitar a Deus, honrar a Deus e nos dedicarmos aos seus princípios divinos. Então Deus ele sempre estará acima de tudo, de tudo. Lembrando que Deus é um ser superior, é o nosso Criador, é aquele que rege as nossas vidas. E com isso, Deus ele surge no primeiro plano das nossas vidas. Ele surge como a primazia das nossas vidas. Só que a gente precisa entender o seguinte: alguns colocam aí em primeiro lugar Deus, e assim deve ser, ele é o Senhor absoluto. Isso aí nós podemos ver esse conceito aí em Marcos, também no Evangelho de Lucas, e 1 Coríntios também aparece, 1 Coríntios 7, 12, 13. Então, Deus ele é a primazia de todas as coisas, isso é indiscutível. Agora, em segundo plano, o que vem em segundo lugar para você? O que vem em segundo lugar? E, e ao passo que muitos até colocam a igreja, na verdade não é a igreja. Tá? Em segundo lugar, vem a sua família. A sua família é a prioridade. A sua família vem em primeiro plano, em segundo plano aí. Ou seja, é a sua família. Por quê? Não tem como ser constituído um conceito de igreja se você não tem família. E a constituição dessa família foi constituída por Deus. Lembra na formação? Deus construiu tudo na formação, lá em Gênesis. E depois de ter construído o mundo, tudo, o Éden, aquele negócio tudo bonito, ele constituiu família. Ele fez a família. Então, Deus e família. A sua família é prioridade. E digo, a sua família é mais prioridade do que a igreja. A sua família é mais prioridade do que o cargo que você tem na sua igreja, do que a função que você exerce na sua igreja. A sua família tem mais prioridade do que a agenda que você tem. E digo, tem muitas pessoas que fazem uma agenda enorme e esquecem que tem família em casa para dar atenção, filhos para dar atenção. A sua família, abaixo de Deus, ela é a prioridade. Ela é o segundo nessa escala. E muitos hoje se envolvem tanto com o conceito de igreja, até mesmo elevando uma espiritualidade, uma religiosidade ao extremo, de que esquece que existe uma família. E com isso perde a família.
É muito comum vermos nos nossos dias de hoje marido perdendo esposa, esposa perdendo marido, os pais se afastando dos filhos. É muito comum. Isso porque prioriza tanto algo que não deveria ser priorizado assim. Agora vamos lá, já que a família fica aí em segundo lugar, e dentro da escala nós temos isso, tá? E vamos ficar em Gênesis para a gente ver melhor em Gênesis, tá? Ah, surge aí em terceiro, aí muitos vão dizendo, em terceiro é a igreja. Não, em terceiro não é a igreja. Em terceiro está o trabalho. O seu trabalho está em terceiro lugar. Lembra? Deus constituiu tudo. Depois Deus pegou Adão e constituiu uma família, ou seja, ali Adão e Eva. E depois disso, Deus falou o seguinte: olha, vai trabalhar, cuidar do jardim, zelar por esse jardim. Então nós temos, nitidamente nós vemos ali uma escala em que surge Deus, família, e aí vem o trabalho. Porque sem o trabalho você não sobrevive, você não sustenta a sua casa, você não sustenta a sua família, você não honra com os seus compromissos. Haja vista que a igreja não remunera o membro da igreja. O membro da igreja não recebe salário. O membro da igreja não recebe nenhuma ajuda de custo. São muito poucas as igrejas que sequer dá uma ajuda de custo para aquele que dirige uma congregação. Tem igreja que nem o dinheiro da passagem dá. Tá? Então, dentro dessa escala surge a família, surge Deus, surge a família e surge o trabalho. E em quarto lugar, impressionantes quarto lugar, é que surge aí a igreja. A igreja vem em quarto lugar. E quando eu falo igreja aqui, eu falo igreja local, estrutura, templo, sabe? Porque você já é uma igreja. E você, como igreja individual, você está ligado a Deus. O seu vínculo está com Deus, o seu elo está com Deus. Então surge em quarto lugar, essa igreja como estrutura. Estrutura. Você está conseguindo entender que às vezes priorizamos muito a igreja e é por isso que temos muitas famílias hoje acabadas, destruídas, porque as pessoas priorizaram tanto a igreja e esqueceram de priorizar suas famílias. Se envolveram muito com os afazeres da igreja que esqueceram do lazer com a sua família. Mas você pode estar perguntando, mas calma aí, ô pastor, então quer dizer que eu não posso me fazer nada na igreja? Não, você deve fazer. Você deve fazer. Porém, deve fazer com ordem e decência. Você não pode substituir a sua família pela igreja. Você não pode substituir a sua família pela igreja. A sua família é a sua família, é a sua base, é o seu alicerce, é a sua estrutura. Lembre de uma coisa, tudo na nossa vida passa. O cargo da igreja que hoje temos, amanhã não teremos mais. Se somos líderes hoje, amanhã não seremos mais. Se dirigimos uma congregação hoje, amanhã não dirigimos mais. Tudo passa. Agora a sua família permanece. A sua família será com você. Então não queira substituir a sua família dentro dessa escala de que Deus fez e fez bem feito, porque em Gênesis capítulo 4, quando eles saem do Éden, Adão então vai conhecer Eva. Entendeu? Conhece Eva ali. Aí surge ali o conceito de família, e ali começa o conceito de adoração, de colocar o altar, de se aproximar de Deus, ou seja, não tinha templo naquela época, no tempo de Adão não tinha templo, né? Mas já tinha esse conceito de fazer o altar, de sacrificar, de cultuar a Deus ali através do altar feito. E isso surgiu em quarto lugar, entende? Então priorize sua família. Não desvincule, não se desvincule de Deus. Trabalhe, sustente sua casa. A sua família, elas têm que estar sempre do seu lado. E lembre, a igreja,
é o lugar que você vai cultuar a Deus, servir a Deus. Mas a igreja mais importante de todas é você como igreja individual. É você que serve a Deus, guarda os princípios de Deus. E lembre-se, não troque sua família por cargo em igreja. Não troque sua família por passar horas e dias no monte ou em muita consagração. Não troque sua família por muitas agendas. Não troque a sua família por coisas que hoje você vai ter ela e amanhã você não mais terá. A sua família não. Ainda que você não tenha cargos, ainda que você não tenha agendas, ainda que você perca todos os afazeres dentro da igreja, sua família estará com você. Então, dentro dessa escala, nós temos Deus em primeiro lugar, nós temos a família em segundo lugar, nós temos o trabalho das nossas mãos em terceiro lugar e a igreja em quarto lugar. Guarde esse princípio, viva neste princípio e que Deus abençoe tua vida de uma forma toda especial, de uma forma tremenda e de uma forma bem eficaz a sua vida. Um forte abraço. Deus abençoe.